Opa, tudo bem? Sheverson Chagas aqui para mais um vídeo da nossa quarentena da positividade. Hoje eu quero conversar com você sobre 6 passos para você controlar as suas emoções, 6 passos para o controle emocional. Tenho certeza que o conteúdo que eu vou compartilhar com você hoje é de muito valor, por isso fique até o final, tá bom? Antes de eu te passar os 6 passos, eu quero que você pegue um caderninho, pegue uma caneta e vá assistindo esse vídeo, pausando quando eu pedir para você pausar e vai fazendo o exercício junto comigo, tá bom? Então vamos lá, pegue o seu caderninho e vamos começar os 6 passos para controle emocional. E o primeiro passo é identifique o que você realmente sente. Pegue o seu caderninho e escreva o nome daquela emoção que você sente naquele momento de descontrole. Aquele momento em que você sabe que você passou da conta, em que você está sofrendo por isso e aquela situação te gera resultados negativos. Você sabe do que eu estou falando, você sabe os momentos em que você se descontrola emocionalmente. Então, nesse momento, aquela coisa que mais te incomoda, qual que é a situação que mais te incomoda, qual que é a emoção que mais te incomoda, escreve ali o nome dessa emoção. É medo, é ansiedade, é raiva, é ódio, é vergonha, é tristeza, não sei, escreve o nome dessa emoção. Primeira coisa no caderninho, escreve, identifica o que você realmente está sentindo. Agora, abaixo dessa emoção, eu quero que você comece a confrontar já essa emoção. Eu quero que você faça uma pergunta e você responda para você mesmo. Você pergunta: isso é o que eu realmente estou sentindo? Essa pergunta é importante porque às vezes você coloca o nome de uma emoção ali, mas nem sempre é aquilo que você está sentindo. Às vezes você diz ali raiva, raiva de uma situação X com o meu esposo, com a minha esposa, alguma coisa assim, ou com um amigo, uma amiga. Digamos que você colocou ali a emoção da raiva. Mas agora nessa segunda pergunta você talvez se pense assim, será que é isso realmente que eu estou sentindo? Será que é raiva realmente que eu estou sentindo? Aí você para um pouquinho e pensa, puxa, não era só raiva. Antes da raiva era vergonha. Eu fiquei bravo, eu explodi porque eu senti vergonha, ou então porque eu senti inveja daquela situação e eu explodi de raiva. Então a emoção principal ali é inveja e não raiva. Então escreve, se pergunta, é isso realmente que eu estou sentindo? E aí responde para você mesmo. A próxima coisa que eu quero que você faça, logo abaixo dessa pergunta, eu quero que você escreva no seu caderninho, qual é a primeira coisa que te vem à mente que pode te ajudar a diminuir a intensidade dessa emoção. Claro, você talvez não saiba ainda a solução, mas qual que é a primeira coisa? Qual que é a primeira ideia louca que te vem à mente que poderia te ajudar a baixar a intensidade, a controlar essa emoção que você está sentindo agora ou sentindo naquele momento de descontrole? Escreve para você mesmo, pode ser qualquer coisa. Aqui não tem certo e não tem errado. A gente está só provocando em você algumas reflexões. Então escreve rapidinho qual a primeira coisa que te vem na mente que você poderia fazer agora para controlar essa emoção. Esse primeiro passo, dos 6 passos para controlar as suas emoções, ele foi pensado especificamente para te ajudar a pensar sobre as suas emoções. Você lembra num dos vídeos passados que eu falei que o pensamento vem antes da emoção e depois vem suas decisões, seus comportamentos e seus hábitos? Então, todo pensamento vem antes da emoção. Você tem que entender que aquela emoção que você teve foi resultado de alguns pensamentos. Então agora a gente está pensando sobre essa emoção para poder ter novos pensamentos depois, para ter novas emoções depois. Então esse é só o primeiro passo, tá bom? Então vamos lá para o segundo passo para você controlar suas emoções, que é reconheça e aprecie as suas emoções. Tudo aquilo que você finge que não existe, aquilo que você nega, acaba crescendo. Você precisa reconhecer e entender, ver, saber qual emoção que você está sentindo, como que ela é e o que que ela causa em você. Como se fosse uma doença, por exemplo. Se você fingir que a doença não está ali, ela não vai embora sozinha. Provavelmente ela vai se agravar. Você precisa reconhecer essa doença para você poder tratar ela. Assim, a mesma coisa com as emoções. Então, segundo passo, reconheça e aprecie as suas emoções. Apreciar não é gostar da emoção, é perceber, é notar cada detalhe daquela emoção. Então, no seu caderninho, nesse segundo ponto, você pode escrever com as suas palavras o que você percebe dessa emoção, como que ela é, o que ela te traz. 2 ou 3 palavras que descrevem como que você vê essa emoção, essa situação na sua vida, tá bom? Só escreve isso, descarrega ali naquele pedacinho, naquela linhazinha, descarrega isso e vamos seguir em frente.
Outra coisa que eu quero que você faça nesse segundo ponto é que você escreva pelo que você é grato por essa situação. Talvez você pense, puxa, capaz, eu não sou grato por essa emoção negativa que eu estou tendo, mas procure aí nessa situação uma razão para você ser grato, porque uma emoção, ela é um sinal de que algo está errado com você e de que você precisa tomar algumas decisões para mudar alguma coisa na sua vida, seja dentro de você, seja nas suas relações, seja no que for. A emoção é um sinal de alerta, é um alarme. Então, que tal se você for grato, você tiver gratidão por esse alarme que está te mostrando algum ponto negativo para você poder mudar. Então, procura e escreve, sou grato porque aquela raiva me mostrou que eu preciso mudar tal coisa na minha vida. Sou grato porque aquela inveja me mostrou que preciso trabalhar tal situação na minha vida. Escreve uma linhazinha pelo que você é grato por essa emoção, apreciando e reconhecendo essa emoção. Fazer isso é muito importante porque neurologicamente você está treinando o seu cérebro para assumir o controle da emoção, para assumir o controle daquela situação que te provoca uma emoção negativa. Porque geralmente, sempre as emoções elas são automáticas, elas acontecem como reação a uma situação que você percebeu, que você viveu. Então o que você está fazendo agora é treinar como se fosse um músculo, repetindo, treinar a situação em que sua mente, o seu cérebro controla essas emoções e controlando as suas emoções você tem melhores resultados naquela situação. Terceiro passo é seja curioso com as suas emoções. Isso vai te ajudar a ampliar a sua gama de escolhas para as suas emoções. Você vai começar a perceber coisas que antes você não percebia. Então pegue o seu caderninho e agora eu quero que você escreva. Primeira coisa, qual a desculpa que você dá para você mesmo para sentir essa emoção? Por exemplo, digamos que você sinta a sua emoção lá no começo foi raiva. Aí você escreve para mim, para você mesmo, na verdade, qual que é a desculpa que você dá para você mesmo para ter raiva. Eu tenho raiva porque o meu chefe brigou comigo. Eu tenho raiva porque a minha esposa me tira do sério, meu esposo me tira do sério. Qual que é a desculpa que você dá para você mesmo para descontrolar completamente a sua emoção? Escreve em uma linhazinha rapidinho. Segunda coisa que eu quero que você escreva para você mesmo é no que eu tenho acreditado para pensar assim. Por exemplo, a gente usou o exemplo da raiva e usou o exemplo da desculpa de que é porque o meu chefe me tira do controle. Meu chefe me xinga, é por isso eu fico com raiva. Então, essa segunda pergunta é no que você tem acreditado para poder ter essa reação. Por exemplo, eu acredito que todo chefe é ruim. Eu acredito que todas as pessoas me provocam. Eu acredito que ninguém gosta de mim. Eu acredito que ninguém tem paciência comigo. Qual que é a crença que você tem generalizada que te provoca aquela reação com seu chefe, aquela reação com seu marido, aquela reação com a sua esposa, seja lá com quem for? Qual é a razão ampla que você dá para essa emoção que você tem? Escreve rapidinho ali. Qual que é a crença que você tem que te leva a isso? Eu acredito que todas as pessoas são ruins. Eu acredito que eu não dou certo na vida. Blá, 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 blá. Qualquer crença que você tem, escreve rapidinho ali. Terceira coisa que eu quero que você escreva agora, né, na linha de baixo é a primeira coisa que te vem na mente, o que eu poderia fazer para mudar essa minha crença sobre a crença anterior que você escreveu. O que eu posso fazer para mudar essa crença? Essa é a pergunta. O que eu posso fazer para mudar essa crença? Pense a primeira coisa que te vem na cabeça, o que você poderia fazer a partir de hoje para parar de acreditar que todas as pessoas te odeiam? O que você poderia fazer hoje para parar de acreditar que todo chefe é ruim, etc. Qual a razão que você deu anterior e o que você poderia fazer para parar de acreditar? Primeira estratégia, aqui não tem certo, não tem errado, a gente está só colocando seus pensamentos para fora, tá bom? E uma quarta coisa que eu quero que você escreva no seu caderninho aqui, nesse terceiro passo, é o que eu aprendo com tudo isso? Olhando para essa emoção, entendendo essa emoção, o que eu aprendo com essa emoção? Quais os aprendizados que eu posso tirar? Quais as lições que eu posso tirar? Pelo menos uma, escreve uma lição. Eu aprendo que tal coisa, tal coisa, tal coisa. Escreve para você mesmo. Essas respostas não são para mim, são para você se conhecer, para você controlar suas emoções.
Quarto passo, busque uma lembrança positiva. Pega o seu caderninho e escreve. Lembra de uma situação em que você teve controle emocional. Uma situação em que você poderia ter tido raiva, por exemplo. Digamos que o exemplo que você está usando seja raiva. Ou qualquer outra emoção que você escolheu lá no começo. Digamos, vamos usar o exemplo da raiva. Vamos lembrar de uma situação em que você poderia ter ficado com muita raiva, uma situação terrível que aconteceu, mas que você teve aquele controle emocional. Então eu quero que você lembre dessa situação, você escreva, uma vez aconteceu tal coisa, tal coisa, tal coisa, descreve. E nessa descrição eu quero que você escreva também no que a sua mente estava focada naquele momento. Eu não fiquei com raiva porque eu estava focado no resultado X, eu estava focado nisso, nisso, nisso. No que você focou naquele momento, o que você dizia para você mesmo, que perguntas que você dizia, que você fazia para você mesmo, qual que era o seu diálogo interno, como que você sentia, o que você falava e o que você fez de diferente nessa situação. Porque nessa situação você venceu, você teve controle emocional. E nessa situação de agora, de hoje que a gente está trabalhando, você não tem. Então o que você fez de diferente no passado que você conseguiu esse resultado positivo? Escreve para você mesmo aí nesse passo agora, tá bom? Quinto passo, liste os seus recursos e faça. Eu quero que você pegue agora o seu caderninho e nesse quinto passo você escreva pelo menos 3 estratégias que você pode fazer sempre que você tiver esse descontrole emocional, essa situação acontecer. 3 estratégias simples que você vai repetir sempre que você se deparar com o começo desse descontrole, com aquela situação aquele gatilho que causaria o seu descontrole. Por exemplo, você pode escrever ligar para a pessoa X. Digamos que você tem uma amiga, um amigo, alguém que quando você fala com essa pessoa, ela te acalma muito, ela te dá palavras de ânimo, de tranquilidade e conversar 3 minutinhos com essa pessoa, o seu coração já se acalma. Então, escreve lá, ligar para a pessoa X. A outra estratégia, ouvir música positiva. Ótimo, é uma estratégia. Assistir filmes de comédia. Também é uma ótima estratégia. Ouvir piadas, também é uma estratégia. Praticar um esporte, também é uma estratégia. Ler um livro, também é uma estratégia. Alguma coisa, não sei. Pense você na sua realidade. Liste 3 coisas que você pode fazer sempre. Primeira coisa, segunda coisa, terceira coisa é em seguida. Que se você fizer, você vai começar a ter mais recursos para poder controlar aquela emoção negativa naquele momento em que ela está começando a tomar conta de você. E antes de te dar o 6º passo para você controlar suas emoções, eu quero te perguntar, tá gostando do vídeo? Se você está gostando, já clique aqui em gostei, já separa esse linkzinho aqui para você compartilhar com seus amigos nas suas redes sociais. E se você ainda não se inscreveu no meu canal, essa é a hora de você clicar no botão de se inscrever, de você ativar aqui as notificações, porque todo dia eu estou postando um vídeo para te ajudar a ter mais positividade, a ter mais qualidade de vida. E o passo 6 é treine mentalmente. Separe um momento do seu dia, algum horário diário, para você fechar seus olhos, respirar, fazer algumas respirações profundas e imaginar a seguinte cena. Imagine o cenário, uma cena, uma situação em que te causaria aquele descontrole emocional. Uma situação que te causaria raiva, inveja, rancor, ódio, tristeza, não sei. Imagine a cena que te causaria o descontrole emocional. Depois, eu quero que você imagine você colocando em prática todo aquele processo dos 5 passos anteriores que a gente já viu. Passo 1, identifique o que você realmente sente. Passo 2, reconheça e aprecie as suas emoções. Passo 3, seja curioso com as suas emoções. Passo 4, busque uma boa lembrança. E passo 5, liste os seus recursos e faça. Imagine você praticando todos esses 5 passos. Então vamos lá. Primeiro você imagina a situação negativa, a situação ruim, aquilo que te causaria descontrole. Depois você imagina você utilizando todo esse processo dos 5 passos anteriores. E você imagina você tendo os melhores resultados possíveis. Você tendo aquele controle emocional incrível, maravilhoso. Você tendo os melhores resultados decorrentes daquele controle emocional. Isso é só um treino mental. Faça isso todo dia, todo dia, todo dia. Por quê? Você vai treinar o seu cérebro a maneira certa de reagir diante de uma situação negativa. E quando isso acontecer de verdade, a probabilidade de você ter mais controle emocional é muito maior. E o segredo desse processo é repetição e intensidade. Repetição e intensidade. Sempre, sempre e sempre.
Faz sentido isso para você? Tá gostando do conteúdo? Se você tá gostando, já clica aqui em gostei. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal e fica esperto, porque daqui uns dias vai abrir vagas para a tribo da positividade e eu vou te avisar aqui pelo canal. E se você não entendeu alguma coisa do que eu compartilhei aqui com você, assiste de novo o vídeo. E se ainda tiver alguma dúvida, comenta aqui embaixo que eu vou te ajudar naquilo que for possível, tá bom? Meu nome é Cheverson Chagas, esse é mais um vídeo da Quarentena da Positividade e a gente se vê no próximo vídeo. Abraço!